Flávio Bolsonaro em ato falho fala demais e detona seus irmãos Michele e o próprio pai. E Léo Sakamoto não perdoa e rasga o verbo expondo toda a verdade. Veja até o final e entenda. Bolsonaro, o clã Bolsonaro, havia sequestrado o Centrão e estava cobrando anistia como resgate, né? E aí o Flávio até usou o mesmo termo, preço, né? Que eu concordo com o Josias, é extremamente depreciativo. Eu estou usando aqui de forma crítica, né? Quem abraça um sonho presidencial acredita que está lá porque é a melhor alternativa para o país, porque representa a melhor alternativa para o país, porque quem acha que é sozinho a melhor alternativa para o país são tiranos. Quem acha que representa um grupo, né? Que fala, que vocaliza por um grupo que representa o melhor para o país, tá lá para fazer a diferença, etc e tal, e não vai desistir tão fácil, não tá lá para uma moeda de troca, né? Mas claramente o Flávio Bolsonaro, ele assume essa indicação do pai, esse jogo combinado com o pai, basicamente pro seguinte, falaram, a anistia tá parada no Congresso Nacional, existe no máximo a possibilidade de se votar, talvez, um pouco mais para frente, uma dosimetria diferente de penas, isso não interessa ao Bolsonaro, que tá lá na carceragem da Polícia Federal no Distrito Federal, e com isso, o que o Flávio faz? O Flávio faz, vou ser eu, o candidato, né? Isso, na verdade, causa um problemão pro Centrão e pra Faria Lima, né? Que, na verdade, apostam loucamente no Tarcísio de Freitas como candidato da direita para enfrentar Lula. Tanto é que na sexta-feira os mercados derreteram, a bolsa caiu mais de 4% devido ao piti do mercado, né? Com relação ao Flávio, ou seja, porque tira o Tarcísio basicamente da jogada. Qualquer pessoa que fala, não, o Tarcísio seria lançado, iria mesmo que saia um Bolsonaro, é porque tá fora da realidade da casinha, o Tarcísio não faria isso. E a razão para isso tá no próprio Datafolha. Eu concordo plenamente com o Josias com relação à questão da rejeição ou com relação à questão da maioria da população ser contra aliviar pro Bolsonaro. A questão, e aí eu acho que é interessante, é outra, né? É que se você for pegar os dados do Datafolha, né? Os dados ao longo do tempo, você vai ver que agora o Datafolha traz a informação que 54%, quer dizer, que 54% considera a prisão justa, 40% que consideram que a prisão não é justa. Agora vamos retroceder no tempo. Em setembro, 54% era 39% a favor da anistia, 54% contra a anistia. Em agosto, 51% concordavam com a prisão domiciliar, 42% discordavam. Em abril, 52% dizem que ele devia ir pra cadeia, 42% diziam que não. Em janeiro, 52% concordavam que ele tentou dar um golpe, 39% que não. Em dezembro do ano passado, os mesmos 52% achavam que ele tinha tentado dar o golpe, os mesmos 39% diziam que não. E em março de 2024, 55% achava que ele tinha tentado dar o golpe, 39% não. Não mudou. Tá variando dentro da margem de erro. Ou seja, o número de pessoas que acha que ele deu golpe, acha que acha que ele devia ser preso, ou seja, acha que ele fez coisa ruim e devia ser punido, e o resto dizendo não, ele não fez nada disso. Ou seja, existe uma resiliência muito poderosa da narrativa bolsonarista. E aí, se você for pegar o número, Fabiola, é mais interessante ainda, é aquela coisa, a pessoa não tinha o que fazer de manhã, começa a puxar número. Do ponto de vista dos votos válidos, vamos lembrar que o Lula teve 50,9% e o Bolsonaro 49,1% no segundo turno de 2022. Tá, isso é voto válido. Agora, se você pegar a quantidade de votos totais que o Bolsonaro teve, 58,2 milhões, e dividir por 156,4 milhões de brasileiros, dá o quê? 37% de eleitores. Ele teve, na prática, 37% de eleitores, que não é muito diferente da quantidade de gente que vem apoiando o seu posicionamento. Aí qualquer cientista político vai fazer uma análise disso, vai falar, é claro, entra, sai gente, mas o montante total segue relativamente igual. Então, o que acontece? É o suficiente para eleger um semovente? Não. Tanto é que ele perdeu. Mas é o suficiente para ajudar qualquer semovente a chegar lá. Então é o seguinte, o Tarcísio não pode abrir mão disso, o Centrão não pode abrir mão disso, a Faria Lima não pode abrir mão disso, então esperam ver quais são os desígnios do Bolsonaro, esperam para ver o que o Bolsonaro e o Flávio querem, nesse sentido para negociar. E o que o Flávio tá colocando na mesa para terminar é o quê? Anistia. A pergunta é, no final das contas, o custo disso pro Centrão vai ser alto. O Centrão vai fazer uma anistia, mesmo que não torne o Bolsonaro elegível de novo, simplesmente para tirá-lo na cadeia e com o risco do Supremo Tribunal Federal depois chegar e falar, nada vale, isso aqui não vale nada. Flávio vai se dar por satisfeito com uma anistia que depois vai ser bloqueada pelo STF? Tem que ver, né? Ou com uma dosimetria, o que ele tá querendo? O que ele vai discutir? Vamos ver no final do dia. Mas o fato é que, sim, a família Bolsonaro sabe que tem muita gente que apoia eles, que não é o suficiente para eleger um presidente, mas muita gente apoia e tá jogando com isso. Ou seja, caro amigo, cara amiga que faz parte desses 39%, saiba que você virou moeda de troca do bolsonarismo. O cálculo do Lula é que a disputa com o Flávio, ele ajuda a reeditar uma disputa de 2022, na qual ele ganhou mesmo estando sem a máquina. Lula estava sem a máquina, né? Bolsonaro conseguiu perder, foi a primeira pessoa que perdeu uma reeleição estando montado cavalgando a máquina, né? Devido à quantidade de bobagem que ele mesmo fez, de erros, 700 mil erros na pandemia, né? Só que o que acontece é que, além disso, o Flávio ele é visto como uma pessoa que tem seus BOs, né? Ele tem BO de rachadinha, quando ele era deputado estadual lá no Rio de Janeiro, a questão de lavagem de dinheiro usando loja de chocolate, a questão da mansão dele de milhões de reais lá em Brasília. Então tem muitos BOs
nós, e o fato de que, apesar do Flávio ser originalmente o filho que daria a sucessão a Bolsonaro, o sucessor natural, tudo isso e mais, essa quantidade de BOs acabou atravancando a vida do Flávio, não tenha dúvida nenhuma. É uma pessoa também menos carismática que Michele Bolsonaro, e é uma pessoa que não tem a máquina também de São Paulo, como tem o Tarcísio, e o apoio do Centrão, que unifica mais o Centrão, que o Tarcísio é a chance do Centrão se ver no poder, inclusive indicando talvez um vice-presidente. Ou mesmo, né, da própria Faria Lima, né? Faria Lima deu um piti na sexta-feira, caiu 4% a bolsa, caiu um monte de coisa. É o mesmo, e aí que tá, eu vou fazer uma defesa, né? Com todo respeito, gente. Tipo, é óbvio, alguém aqui acha que eu apoio, por exemplo, o ex-presidente Jair Bolsonaro, se achar, retrocede 20 anos na temporada dessa minissérie, porque pulou uns capítulos. Dito isso, o mercado adaptativo não é o mercado que escolhe presidente, não é o mercado que tem que escolher presidente. O mercado pode ter opinião. Então, na mesma forma que o mercado derrubava as cotações na época do Lula, derrubar agora na época que a direita está discutindo o candidato, é uma bobagem, não cabe ao mercado isso, porque isso é uma pressão. O mercado quer fazer pressão em cima. O problema é que é fazer pressão em cima de emprego, em cima da economia, em cima de tudo isso. Falar que simplesmente a questão do risco, caramba, tipo, o cara simplesmente se colocou, só porque não é o Tarcísio, aí o pessoal fritou. E quer mandar um recado, mas mandar um recado com a economia brasileira. Então eu criticava isso pro Lula, eu critico isso também pro Flávio, não faz sentido nenhum. Dito isso, tem um ponto que é o seguinte, rapidamente, né, pra não me estender. O governador Tarcísio de Freitas, ele tem até agora se dedicado ao máximo de emular e de apoiar publicamente o padrinho dele. Subiu em carro de som, chamou de Moraes de tirano, criticou o STF, disse que eles dão da justiça, sabe, criticou a decisão da justiça, o que é um absurdo pra governador. Ele fez muita coisa que ele botou aquele bonezinho vermelho do Trump, né, no momento, ele defendeu o Trump no momento que o Trump tava cacetando o Brasil. Ele fez tudo isso, por quê? Pra ser escolhido pelo bolsonarismo como candidato. Agora acontece isso, é por isso que ele tá em silêncio, esperando o seguinte, esperamos que isso aqui seja apenas uma estratégia e que no final ele seja indicado. Caso contrário, não tenho dúvida nenhuma que ele vai ficar uma arara, mas vai ficar mesmo, porque vai pensar, eu fiz tudo isso à toa? E pra terminar, Fabíola, tem um ponto da fala do Flávio que eu até pedi pra Fabíola pra falar um pouco também, que é o seguinte, gente, quando o Flávio Bolsonaro fala o seguinte naquela entrevista coletiva, a partir do momento que eu tenho a possibilidade, com esta exposição e a cobertura de vocês da imprensa, que a cobertura de vocês da imprensa vou me dar, de conhecer um Bolsonaro diferente, um Bolsonaro muito mais centrado, um Bolsonaro que conhece a política, que conhece Brasília e que vai realmente querer fazer uma pacificação nesse país, ele tá falando de quem? Ele tá se comparando com quem? Essa é uma pergunta, não, de verdade. Falou assim, como vocês vão me conhecer, vão conseguir um Bolsonaro mais centrado, que conhece a política, que conhece Brasília, que quer pacificar. Ou seja, ele tá falando o quê? Que as pessoas acham que ele não é isso? Ou as pessoas estão achando que ele tá falando, criticando o pai, que não é centrado, que não conhece a política, que não conhece Brasília e que não quer pacificar o país? Ou ele tá falando da madrasta, que não é centrada, que não conhece a política, que não conhece Brasília, que não quer a pacificação no país? Ou tá falando dos três irmãos, Carlos Eduardo e Jair Renan, que não é centrado, que não conhece a política, que não conhece Brasília e que não quer pacificação? Ele tá falando de quem? Então é o seguinte, do jeito que o senador colocou, ele tá falando, olha, vocês vão conhecer um Bolsonaro novo. Então é o seguinte, ele tá criticando e falando que o Bolsonaro que o povo conhece é o quê? No final das contas, qualquer opção significa que o Bolsonaro que as pessoas conhecem, independente de quem seja, não são centrados, não conhece a política, não conhece a Brasília e tá se lascando pra pacificação do país.